Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM. É sempre uma alegria, uma honra nós estarmos aqui e podermos, levar a todos vocês que nos ouvem, vocês também que nos acompanham através das nossas lives, esses princípios maiores da lei. Se faz necessário a cada um de nós uma compreensão maior em relação a quem somos e aonde estamos, né? Então, quem somos? Somos filhos de Deus? Somos resultado de digamos assim, de um caos? Ou somos nós, o resultado de uma causa primária, de uma inteligência suprema, que é o nosso Criador? Então, a partir do momento em que cada um de nós começamos a nos situar, nesse conjunto grandioso que é a questão espiritual, e que toda estrutura ela se forja em cima de um senhor e de servos, que somos nós, de um pai e os filhos, que são a criação, as coisas elas realmente tomam uma configuração totalmente diferente. Aquele Deus externo, ele some, aquela questão primária, material, que a gente dá tanta importância, some, e as coisas elas começam a se encaminhar, para um processo de busca interna, de encontro interno, e depois desse encontro, a manifestação. Depois desse encontro, o, digamos assim, o frutificar. Porque se não houver um, um mergulho, se não houver uma conexão com a fonte, não há, um frutificar no nosso dia a dia. Bom dia, Antônio. Bom dia. Pegando o bonde andando. Mas o nosso propósito é sempre o mesmo, né? O nosso propósito é a reflexão. O nosso propósito é a reflexão em cima de um guia que nós temos, que é o Evangelho. Em todos os momentos da nossa vida, até quando a gente está bem, quando está alegre, está feliz, se nós abrimos o Evangelho, nós encontramos ali a explicação dessa alegria, dessa felicidade, os porquês. Só que normalmente a gente abre quando nós estamos agitados, nós estamos precisando de uma orientação, e ele também nos auxilia nesse sentido, como a gente faz todos os sábados aqui na rádio. Nós abrimos o Evangelho, nós começamos com uma conversa, e quando abrimos o Evangelho, parece que ele vem e Foi induzido, ele ratifica tudo aquilo que a gente vinha dizendo, porque na verdade a vida ela é tão encaixada em todos os parâmetros que não se foge dessas questões. Tudo tem uma ligação direta com os acontecimentos, com a nossa vida, e tudo vem para nos movimentar, para nos deslocar daquele lugar onde muitas vezes nós estamos marcando passo, nós estamos mantendo uma estrutura que já não serve mais, e vem nos dar a oportunidade desse deslocamento, desse avançar, desse aprender, desse continuar. Então, é muito interessante. E a gente, às vezes coloca, né, a questão para quem nos ouve, mandem perguntas, mandem questões direto aqui no Face, que a gente tem ele aberto, vai acompanhando, para que a gente consiga fazer um se movimento, interagir, um pouco mais. que a gente consiga devolver para quem nos ouve, às vezes, questões que podem não passar pela nossa cabeça, né? Podem ser dadas como compreendidas, e às vezes faltam uma ligação para quem está escutando. Então, é interessante esses questionamentos, essas perguntas, até com relação até ao próprio programa, não só ao assunto, mas ao programa. Às vezes o pessoal nos diz, o microfone está baixo, está não sei o que errado, não está saindo. Então, é uma forma da gente conseguir saber
como é que está indo, né? Porque a ideia é fazer a comunicação, senão não existe. E sempre que eu falei da questão de abrir o evangelho, mas quando nós nos colocamos numa postura mental, buscando Deus, buscando uma sintonia, as coisas acontecem de uma forma incrível na vida de todos nós. Então, vamos nos dar essa oportunidade, né? Vamos ser racionais ao ponto de viver pelo trabalho correto, pelo trabalho do bem, que é o que nos move, o que nos dá sustentação. E se cada um de nós, né, buscarmos na história ou no conhecimento humano, nós vamos ver que tudo é resultado de busca, né, de análise, de trabalho, de estudo. E tudo aquilo que nos foi deixado requer, né, que cada um de nós introjetemos esses valores, esses conhecimentos, como forma de encontrarmos a fonte dentro de cada um de nós, né? O princípio está dentro de cada um de nós. Tudo isso que nós estamos ouvindo, tudo isso que nós estamos dando tanta importância é ilusão, maia, né? O ponto, a verdade, a conexão, ela está dentro de nós. Claro que esses elementos, esses instrumentos externos que a gente tem, eles auxiliam na construção da verdade individual de cada um. Mas o que realmente vai nos colocar, nos posicionar, nos fazer, né, úteis nessa estrutura grandiosa é exatamente essa questão do mergulho, de saber quem é que tu é e onde que tu está. E muitas vezes o pessoal brinca, o cara está aí só para fazer peso na terra, né? Porque verdadeiramente a pessoa faz o quê? Ela não acrescenta. E às vezes ela se torna quase que um ladrão, né? Uma alma que ao invés de transformar, ao invés de dignificar, ao invés de sublimar os ambientes onde ele está e o que ele faz, enfim, tudo aquilo que o cerca, ele realmente se torna, né? Ele começa a reter tudo isso, ele começa a guardar tudo isso, isso vai levar a situações futuras difíceis, né? E momentaneamente é isso que nós não entendemos. E fica bastante difícil a coisa de tu entrar dentro de ti, né? De tu buscar na tua conexão, que é a tua consciência, o princípio da verdade, que ele há de te mostrar, né, quais são as tuas atitudes, o que tu deve fazer. E não de uma forma desenfreada, né, acharmos que toda a solução e todo o resultado ele está fora de nós. Para quem que Jesus falou, né? Servo mau e preguiçoso na parábola, senão para essa pessoa que não está auxiliando no processo evolutivo de todo o planeta, inclusive de si próprio, né? Porque muitas vezes a gente até pode não estar, acha que não estar ajudando o meio e está fazendo só por si mesmo. Na verdade, é tudo interligado de uma forma que tu faz por ti, tu está ampliando. Mas às vezes nem por nós não fazemos, nós ficamos numa posição tão estagnada, tão parada, tão só retendo, né? Retendo de tudo que é jeito, de todas as formas, só tirando, que se encaixa nessa descrição da parábola, né? Servo mau e preguiçoso. Então falta o entendimento de qual é a nossa posição nesse mundo. Para que nós ganhamos um corpinho? E o mundo de hoje, ele, né, nas suas nuances e naquilo tudo que ele oferece, ele é muito perigoso. Muito perigoso no aspecto de nós nos entorpecermos, no aspecto de nós nos identificarmos com ele e nos escravizarmos, né? Nos tornarmos escravos dessas questões. E às vezes a gente pensa, não, mas essa escravidão ela acontece de uma forma onde que a maioria diz, não, segunda já não bebo mais, eu não fumo mais, uma forma até palpável e identificável e solucionável, mas na realidade a coisa está caminhando para outros níveis, né?
A humanidade está caminhando para níveis bem sutis, onde que essa falta de base interna, ela te leva a uma busca externa, e o externo, aquilo que ele te oferece, é temporal, é prazeroso, mas não é o verdadeiro e o necessário, né? Então, às vezes, tu está entrando numa fria, né? Quando a gente diz essas frases, né? Segunda eu vou começar a fazer não sei o quê, mês que vem, ano que vem, que a gente vai sempre jogando para frente, né? A gente se assemelha àquele jovem, né? Que procura Jesus, querendo seguir ele, mas diz assim: primeiro eu tenho um negocinho para fazer, depois eu vou. Então, a gente está tentando se enganar. A gente sabe que a nossa vontade é outra, vamos dizer, é continuar sendo como eu sou, usufruindo da forma como eu usufruo e querer que tudo ao redor se modifique, que tudo me beneficie, essa modificação me beneficie. É uma ilusão, né? É grandiosa, é grandiosa, né? Então, por isso que a gente sempre coloca, né, que não tem como tu construir se tu não botar as pedras, né, do fundamento dessa construção. E essas pedras é o reconhecimento de um Deus, o reconhecimento de uma lei e o reconhecimento, né, de um mundo que é dual, e de que toda lei ela é dual, né? Então nós temos os aspectos das virtudes e nós temos o aspecto dos vícios. E eles permeiam, eles atuam em todos os níveis, né? Tanto a nível material, mental e espiritual. Então, se nós não identificarmos, se nós não, digamos assim, não nos posicionarmos, verdadeiramente essa batalha, né? Ela não será vencida. Por quê? Porque gradualmente nós vamos nos entorpecendo, né? Nessa questão viciante do entorno que a gente se identifica, e vamos sufocando de uma forma lenta, muito lenta, essa questão dolorida que é, né, a evolução espiritual. Todo sacrifício é agradável ao Senhor. Ou seja, tu é um espírito, né, uma alma jogada no mundo material, onde que tu tem que vencer o mundo. Por isso que Jesus dizia: eu venci o mundo, né? Tu tem que vencer o mundo, senão o mundo te devora. E é o que está acontecendo hoje, né? Nós estamos sendo devorados pelo mundo. As nossas relações Uhum. sociais, né? Os nossos, as pessoas, as nossas referências, né? Hoje, Deus, ele não aparece muito nisso, né? A questão das virtudes, então, elas estão um tanto quanto Deturpadas. e até esquecidas, né? É. Esquecidas. Então, a coisa, ela, aos que acordam, digamos, né? Porque o próprio Jesus dizia: são cegos que conduzem cegos e ambos cairão no precipício. Então, quer dizer, aqueles que vislumbram vão ter que realmente se manterem, né? Como forma de posicionamento e como forma também de exemplo, né? E nós temos o hábito, ou o vício, de sempre justificar a nossa inoperância ou os nossos desvios pelo que, vamos dizer, alguns fazem, né? Então a gente diz: não, mas olha como é o mundo, como é que eu vou. A gente tenta colocar alguma explicação para dizer por que a gente não está fazendo ou está fazendo errado. Quando, na verdade, a proposta dele, tu pode até olhar para fora, mas como título de exemplificação, de posicionamento, o que tu deve e o que tu não deve fazer. Não adianta tu ver que está errado e continuar também replicando o erro. A proposta do Evangelho, e quando ele fala várias vezes, né, edificar o reino de Deus. O reino de Deus é dentro de cada um de nós, né? Não é um lugar externo, um lugar onde vão estar só aqueles que compreendem a mensagem ou fazem aquilo que é solicitado. É uma mudança interior de posicionamento, de atitude e de trabalho. Então,
Se eu não concordo com aquilo, eu devo fazer diferente, mas eu não preciso combater aquilo, né? O combate é dentro de mim aquilo que tu falou da identificação. Por que que eu erro tanto? Porque eu me identifico e eu gosto daquilo ali que eu estou fazendo. Aquilo ali tem um significado para mim ainda prazeroso. Eu tenho que modificar isso, a questão da virtude, né? Eu tenho que abrir mão de algumas coisas, é o sacrifício que a gente falou até na casa semana passada, acredito que foi, sobre a necessidade do sacrifício para edificar a virtude, porque senão a gente continua só repetindo, né? E como nós temos um reflexo externo muito torto, muito errado, a gente vai se justificando, né? Não, mas veja só, eu até sou melhor que aquele, mas melhor que aquele não é o caso, eu tenho que É, ser melhor que eu, né? e o interessante é que, no fundo, ele não está torto e nem errado, Ele né? é, né? Ele é, porque a matéria, ela, dentro da questão didática evolutiva, ela faz a parte dela, né? Sim. Ela é uma coisa necessária, a reencarnação é uma coisa altamente necessária. Só que, quando tu tá nesse meio, né, e tu não sabe quem é que tu é e de onde tu vem e o que que tu tá fazendo ali, e como tu tem um corpo material, tu te identifica com esse meio. E a probabilidade de tu, digamos assim, estacionar ou te identificar ou encontrar prazer nesse meio é muito maior Uhum. do que tu, né, buscar a questão da virtude. Porque a virtude é contrária ao vício. Sim. E o vício Oposta. é o apego, né? Uhum. Todos os vícios são apego. É uma satisfação Exato. física. Exato, é um apego, é um resultado físico necessário. Então tem que entender que às vezes aquela pessoa, aquele familiar, ele vive, né, essa condição. Agora não cabe a mim o julgamento, não cabe a mim a condenação, cabe a mim a compreensão maior e o exemplo de verdadeiramente entendermos a maneira como a gente deve agir, que é respeitando, Uhum. né? Respeitando a própria força dessas coisas, né? Por isso que Jesus diz ser senhor e ser escravo, né? Porque quando tu é senhor, tu domina. Quando tu é escravo, tu é dominado. É arrastado. Exato. É. E quando tu domina, não quer dizer que tu vá usar essas coisas como forma de autopromoção, manipulação ou escravidão. Não, né? Tu vai usar também como uma ferramenta útil, né? Na questão evolutiva, tanto tua como daqueles que te cercam. Então, tu falavas antes, né, de que às vezes assim as coisas são simples. Elas são muito simples. É que nós às vezes a gente quer esses atalhos, né? Atalhos Os que efeitos. que deem solução. Eu estou com um problema grave, né? Ao invés de eu enfrentar esse problema e buscar uma solução dentro de mim, através da minha transformação, eu busco uma coisa externa, né? Que sufoca, que suplanta, que me engana até, entende? E eu continuo fazendo aquela coisa, o que é muito bom, né? Ilusoriamente. Pro meu ego, É. pro meu Eu, ego. eu acredito que. Mas tem uma hora que a ficha cai, né? Daí. Tipo assim, eu tenho um problema de relacionamento, certo? Então, ao invés de eu trabalhar direto essa questão de relacionamento, eu busco uma solução. Aí é alguma coisa material, qualquer coisa. Eu bebo, fumo, eu vou encontrar alguma coisa. Ou um remédio, né? Aí ele vai me dar o quê? Ele vai me entorpecer um pouco para que eu não preste tanta atenção naquilo que me incomodava. Só que aquilo que me incomodava continua do mesmo jeito, porque eu não fiz nada para que isso mudasse. Nem em nível particular meu, nem a nível de relacionamento. Então eu só sufoquei, né? Tá Eu escondido. botei uns paninhos em cima daquela situação, que mais dia menos dia ela vai vir de novo à tona. Por quê? Porque aquela lição ela não foi aprendida, aquela lição ela não foi, digamos assim,
ressignificada, né? Uma vez se falava de botar, varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Como forma de ficar tudo bonito. Só que o negócio está ali ainda, não, ele não desaparece. E vai se avolumando, né? Vai crescendo, chega a um ponto que se torna insustentável. Porque realmente não foi tratado, não foi olhado de frente e resolvido, né? Como dá para resolver. É que a gente repete tanto, né? E às vezes isso tudo se torna, às vezes, como, não digo chato, mas aquela história, né? De um Deus que é Pai, bom e justo. Falava eu numa palestra, eu acho, né? Que a gente repete, 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 Deus é Pai, é bom, é justo. E a gente vê toda essa loucura ali fora, né? E aí eu brinquei, eu disse, e ele deve ser omisso também, né? Ou seja, não atuante, não presente. Porque se diz esse Pai bom e justo, como é que ele deixa tudo isso? No quintal dele, tá Exato. todo mundo. É uma loucura que é aquilo que a gente está vendo, né? Então é que realmente a gente não entendeu. Uhum. Essa é a verdade. A gente não compreende A o gente não entendeu Deus. a bondade, como permeia a bondade e a justiça do Pai na criação de seus filhos. Porque o amor liberta, né? A Uhum. justiça mostra, a bondade chama. Então não tem o que tu fazer. Ah, é. Principalmente um pai que sabe o que está rolando, né? Entende o negócio e Exato, arregaça as mangas. Te coloca, né? exato. Então Para ajudar. é difícil ele sair, né, da posição que ele está, digamos, e vir aqui através de situações mirabolantes, épicas, milagrosas, fazer uma transformação forçada onde não haveria evolução, não haveria aprendizado. Então isso não vai existir nunca. O que existe é todo um processo, né, educativo, ao qual, pela nossa ignorância, a gente não entende, né? Enquanto nós não enquadrarmos a questão reencarnatória, nós vamos ficar estacionados, né? Como pessoas. Muitas pessoas achavam na época de Jesus que ele vinha, o Messias vinha para resolver os problemas materiais daquela sociedade, acabar com a dominação, com a escravidão, resolver tudo, equilibrar. Quando a proposta dele era o quê? Era aqui dentro. Tu tem que te transformar. Tu não tem que agir ali, ó. Tu tem que agir aqui. A tua transformação, ela vai. A gente tem dificuldade às vezes para acreditar, né? Que aquilo que eu modifico aqui dentro se expande e contagia. Então, a gente é muito mais contagiado, às vezes, pelo negativo, porque ainda vibramos no negativo, e aí entramos numa sintonia. Mas a questão positiva, ela também, e muito mais largamente, ela tem a influência dela. Então, ah, nós, através dessa transformação, nós nos ligaremos a espíritos encarnados, inclusive, semelhantes, que querem um trabalho em prol de um progresso, de uma evolução, mas eles não vão se aproximar enquanto eu não estiver sintonizado com eles. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que atraí-los. A história das abelhas e das flores, né? Sim. As metáforas. Vamos lá para o Evangelho. Hoje quem abre é tu Eu. ou sou eu? Não, sou eu. Semana Então, passada foi o Alessandro, hoje sou que o eu. Evangelho nos ilumina, né? Os falsos profetas, capítulo 21. Conhece-se a árvore pelo fruto. Então, para quem quiser até nos acompanhar, está lá no capítulo 21. E na passagem tem São Lucas, São Mateus, os dois, e um pouco de São Marcos também. Vamos ver o que a passagem evangélica, o que ela nos diz, né? A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e não se colhem cachos de uva das sarças. O homem de bem tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Isso aí é uma grande verdade, né? Algumas frases aqui são bem pontuais. Exato, porque como nós estamos dentro de um processo criativo, né?
E quando tu manifesta o que quer que tu manifeste, tu já semeou. Entrou dentro de um outro sistema, Uhum. né? Porque existe uma lei e uma ordem. E eles dizem, tu faz isso e tu não faz isso. Mas, dentro da bondade e justiça do Pai, ele te deixa fazer o que tu bem entende. Mas ele sempre te ampara na questão educativa, te dizendo, ó, isso não é legal. Então, como somos filhos, né, nós carregamos a essência dentro de nós. Somos filhos e herdeiros. Então, nós estamos dentro de um processo criativo, somos co-criadores, né? Aquela pessoa que quer estudar um pouco mais fundo, vai lá e digita, né? Co-criador. Então, diuturnamente, ou seja, todo o tempo, numa linha de tempo, nós estamos trazendo, tracionando um princípio criador ao qual cada um de nós pinta, né? Dá o tom. E aí Jesus diz assim: se a árvore é ruim, tu não vai ter coisa boa daí. Não vai vir nada, né? É. Que bom. Se a árvore é boa, vai dar frutos bons. Então é pelos frutos que tu identifica as árvores. Então ele quer dizer assim, que através daquilo que aquela alma manifesta, tu vai ver que tipo de pessoa ela é. Né? Tu vai identificar que tipo de pessoa ela é. Porque fala a boca o que está cheio o coração. Né? Então ele diz ali que pelos frutos ou pela semeadura, porque os frutos, o que é o fruto? É o ápice de um processo construtivo dentro da árvore. Uhum. A função da árvore e final é o fruto. Né? É o que ela apresenta, né? E tu só vai ver isso no final do processo. Uhum. Né? Porque às vezes aquela árvorezinha, até que ela é pequena, até que ela não frutificou, ela floriu, ela deu os frutinhos e tal, e até que tu vai comer, até ali tu não sabe, né, que tipo de árvore é negócio é aquela. aquele ali. O que é aquilo ali, a não ser que tu conheça, né? Sim. Mas, então, é pelos frutos, ou seja, é pelo resultado, né, de uma atitude, de um comprometimento, onde cada um de nós, tendo a liberdade, faz no nosso dia a dia. E aí é exatamente isso que nos identifica. Porque o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então significa dizer o quê? Que se tu utilizar esse poder criativo pela tua cabeça, indo contra princípios eternos e evolutivos, tu está criando uma dívida Uhum. que tu vai ter que pagar até a última Tá moeda. desequilibrando. Tu vai pagar até a última moeda. Porque te foi dado. E tu não fez aquilo que era correto. Entende? É claro que não vão te pulverizar, te destruir. Te darão novas oportunidades. Né? Mas é exatamente. Vê como o mundo é. A vida é fantástica, né? E aí então. Tu semeou, tu semeou, tu semeou, tu semeou, tu semeou só coisa ruim, só. Né? E a gente acha, acaba, morreu, deu. O que Cadê vai a acontecer? justiça? Aí é que tá, cadê a justiça? O que vai acontecer? Aí quando, pela força do tempo e pela força das coisas e pelo ambiente que tu tá, tu vai morrer. Tu vai desencarnar. Só que tu não vai morrer. Tu vai desencarnar. E aquele agricultor, que era tu, que fez um uso errado da semente, começa a ter consciência, porque ele não vai morrer. Ele diz, pá, mas o que eu fiz com aquilo, tio? Né? Eu tinha essa possibilidade e eu fiz o contrário, eu tinha aquela outra possibilidade, eu tirei, eu menti, eu roubei, eu sei lá, né? O que acontece? Ele começa a entrar, digamos assim, como de Jesus, em tormento, né? Uhum. Ele, A consciência, né? exato, ele vê que ele fez a coisa, porque ele continua vivo. Uhum. Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Então não existem mortos. A consciência começa a atuar. E é interessante os tormentos, né? Porque a gente tem medo, diz, vamos me jogar lá num lugar lá terrível. Não, Não, é tudo interno. é por consciência que É- eu me situo. Eu tomo conhecimento ou eu me dou conta dos erros Sim. e
eu percebo que, puxa, eu perdi uma grande oportunidade. E até eu conseguir transformar isso, essa culpa, numa possibilidade de pedir uma nova chance, querer refazer ou. ah, qual é o termo? Não é refazer, é o remorso e que me move na questão da reparação. Sim, Seria isso, né? Até eu conseguir chegar nesse ponto, eu sofro o sim. peso que Por aquele quê? pensamento me Tipo traz. Adão e Eva. Quando é que eles foram ver que eles estavam pelados? Quando eles comeram da Da- árvore, do fruto proibido, do fruto proibido, né? Que que é uma era, metáfora. que era o Sim. conhecimento. Se deram conta do erro. Quando eles se deram conta dos erros que eles cometeram, que não foi a questão da sexualidade, porque é crescer e multiplicar-vos, Uhum. e sim ter feito errado aquilo que o Senhor pediu, não respeitando Ele, porque comeram e fizeram coisas erradas. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Exato, Não tem diferença nenhuma, só nós estamos em outros planos, mas exato. Né? Tipo, hoje nós podemos comer da árvore da vida, né? E o que acontece? Fazer toda a coisa errada. Aí quando tu reconhece que tu fez a coisa errada, tu te sente nu, né? Ou seja, tu entende aquilo que tu cometeu, né? Que tu fez a coisa errada. E isso te deixa em tormentos, né? E aí esses tormentos, eles vão te levar ao quê? A um inferno eterno? Não. A uma morte eterna? Também não. Eles vão te levar a um processo educativo ao qual tu é a primeira pessoa interessada dentro de um ambiente de justiça, bondade e amor do Pai, que aí ele vai dizer para ti, tchê, tá, tu jogou tudo aquilo lá e aí agora vamos fazer o quê? olha a terra que eu te dei, o que tu fez dela? Olha Ali, tudo ó. que te fiz. Olha a macega crescendo. É, Então agora tu vai ganhar um negocinho com pedra em cima vamos fazer o pra quê ver o que tu agora? faz. Vamos fazer o quê? E a própria alma, ela desenha o futuro dela. Uhum. Porque como a alma desenhou o futuro dela aqui, né, em fazendo as coisas muitas vezes erradas, e ela construiu um futuro, lá, com uma visão espiritual mais aberta, ela vai ter que construir um novo futuro. E por isso que às vezes ela diz assim, bah, com aqueles braços lá, eu, em vez de abraçar a Itália, eu só roubei e tirei, quero ir 100, né? Uhum. Então, tira daquele que tem 1 e dá para aquele que tem 10. Porque aquele que tem pouco, até o pouco que pareça ter, ser-lhe-á tirado. E dentro desse simbolismo, né, de Adão e Eva, que eu disse, né, que nós estamos passando um processo semelhante, que nós estamos tendo o conhecimento, não só aqui, mas vastamente, e nós estamos trabalhando de forma errada, daqui um pouco esse paraíso aqui, nós vamos perder ele. Aí nós vamos para um lugar mais difícil, um lugar com muito mais necessidade de trabalho, que daí não adianta eu querer ficar paradinho, não vai ter sofá. E aí eu vou lembrar, né? A gente era feliz, a gente estava no paraíso, mas a gente foi, entre aspas, expulso porque não trabalhou dentro do pomar que ele nos colocou, né? Não entendeu, né? Então agora a gente vai, mas trazemos o conhecimento junto conosco, as aptidões elas estão dentro, e com certeza eu terei novas oportunidades, e se eu aplicar isso, eu vou ter a chance de, muito rapidamente, me transformar, mas eu tenho que aproveitar essas chances que a vida está me oferecendo. É por isso que a gente tanto fala, né, dessas parábolas de Jesus, porque elas são pequenas histórias e que revelam toda a questão evolutiva. Toda a questão evolutiva. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Nós somos filhos e herdeiros. E nós trabalhamos na seara do Pai, que é a questão temporal, né? Então, aqueles que fazem a vontade, eles vão herdar. Os outros vão perder o paraíso. Está jogando para o futuro. Exato. Vão herdar. Vão né? herdar. Não herdamos. Ainda não. Os mansos herdarão a terra. Herdarão. Então, eu tenho que me colocar. Sim, porque ele mesmo diz lá no Apocalipse também, João, né? Ele diz que os iníquos continuem na iniquidade,
mas que os justos se justifiquem. Então, quer dizer, uns continuam Uhum. e os outros têm que provar, os outros têm que mostrar, entende? Porque o continuar é muito mais fácil do que tu te justificar. Uhum. Te justificar, tu tem que É te movimento, impor. né? É É ação. movimento. Tu tem que sair de onde tu está e ir para o outro. Uhum. Continuar é simplesmente dar sequência. Não precisa fazer nada. Nada. Então, Que é o que vai acontecer. e E é o que o a que gente está às vezes faz, acontecendo. né? Muitas vezes, é. Sim, não faz nada, deixa rolar, Uhum. né? Deixa pra segunda. Sim, deixa para segunda. E aí, né, não se espiritualiza, não lê alguma coisa diferente, né? Vive aquele Deus ah, externo, né? Aquela coisa, digamos, sei lá como nós poderíamos definir isso aí, né? Como se fosse uma história, um conto, um filme, né? Um filme. E na realidade a gente nunca olha de frente essa questão de um princípio, né? De um Deus, de um princípio criativo, de uma ordem evolutiva, de um processo que nós estamos inseridos e que cada um de nós tem que fazer a sua parte. É, e é interessante assim. Eu posso até não concordar com a visão espírita, que é o que a gente está tratando. Eu posso não entender esse mecanismo, posso não estar conseguindo entender a mecânica dele, tá bom. Mas tem uma coisa que ela é básica há muito tempo, é a prática do bem. Então, todos os que passaram já disseram para nós assim, ó, fazer o bem, fazer o bem. Então, enquanto eu não entendo ou enquanto eu não compreendo essa mecânica, enquanto eu não aceito, eu posso ir fazendo o bem, sabe? Eu posso ir experimentando, eu posso ir construindo, eu posso ir me modificando para ali à frente eu começar a perceber os encaixes desse mecanismo, que de repente essas práticas que eu vinha fazendo, às vezes até mecanicamente, elas têm um embasamento profundo de ligação. Então, quem sabe eu me dê essa oportunidade para poder. A gente leu aqui o texto, né? Ah, a boca fala o que está cheio o coração. Então, se eu estou percebendo que as minhas palavras elas são amargas ou ácidas ou azedas, três exemplos, puxa, eu posso começar a olhar e perceber que isso sou eu, né? Não, não é, não é o externo que está me fazendo ser assim. Eu estou tirando de dentro o que eu tenho. Então, eu tenho que me modificar. Esse não é o melhor caminho, não é a melhor manifestação que eu devo fazer. E nesse texto, né, nesse capítulo, que é haverá falsos cristos e falsos profetas, como é que a gente poderia dizer, né, de uma forma ampla o que está acontecendo e o que sempre aconteceu? Sempre, né, os profetas, sempre todos aqueles que vinham trazendo a palavra, eles não eram tidos ou vistos, né, como coisas boas, né? Coisa boa eles eram, porque eles pregavam aquilo, mas no status quo, ou seja, nessa questão momentânea, terráquea, evolutiva, temporal, né? Quando eles vinham, ninguém queria saber deles. Existia muita divisão, né? Ninguém. Por que ninguém quer saber deles? Inclusive nós até. Porque muitas vezes Jesus toca na nossa consciência. Sim. Não é? Tipo assim, eu vou começar Eu me vejo segunda-feira. nu. Segunda-feira eu vou começar o regime. É. Por quê? Porque realmente eles tocaram a minha consciência, né? E eu tentando minimizar o problema, eu faço uma promessa. Eu digo, ó, segunda eu vou começar. Então, eles sempre vieram alertando as nossas consciências do que tinha que ser feito. E a maioria de nós não quer saber. E muitos vivem da ignorância, muitos vivem, né, dessa manipulação de massas Uhum. e não querem, né, que essas pessoas acordem. Né, a tal ponto, a gente vê isso até
na vida dos grandes profetas, né? Ou até a gente pode ver o livro dos Espíritos, né? Ele foi queimado lá em praça pública, acho que foi na Espanha, né? Foi na Espanha. Porque era obra do demônio, né? É para não deixar entrar o novo, né? Sim, porque esses que estão bem acomodados, esses que não compreenderam e que acham que a vida é um prazer de 150 anos, que é o que eles estão tentando alongar a vida, né? Eles tentam, de todas as maneiras, sufocar a vinda dessas grandes verdades para que elas esclarecessem, né, as pessoas. Então, esses falsos profetas são irmãos nossos que se dizem conhecedores da lei e que mostram esses atalhos, né? Que mostram esses atalhos e que hoje nós estamos vivendo um perigo grandioso, né? Que é a questão até da própria inteligência artificial, né? É que as informações elas são disseminadas com muita velocidade e com muito alcance hoje. Então, uma informação incorreta, ela ganha um terreno muito rapidamente e muitas vezes para arrumar aquilo, para desfazer, para mostrar que aquilo ali não era, tu leva um tempo gigante e não consegue tirar todos os respingos que ela causou. Então, mas cada um segundo as suas obras, né? Quem age dessa forma está criando, sem dúvida, débitos a longo prazo. O alerta é para nós, é óbvio, é para aquilo que a gente divulga, aquilo que a gente até divulga no âmbito familiar. Muitas vezes tu arrasta os teus familiares para uma situação que tu acredita que ela é totalmente verdadeira e força eles a acreditarem ou agirem de acordo com aquilo que tu... Então, esses também são os falsos profetas, né? Sim. E muito cuidado, ele diz aqui nesse capítulo, que eles estão em todos os lugares, inclusive na espiritualidade, até em maior número, né? Sim. Então, ele diz, experimentai os espíritos para ver se os espíritos são do bem. Porque muitas vezes, quem tem uma mediunidade, às vezes, mas eu ouço, eu vejo o meu guia, mas tu não sabe nem quem é. Então, às vezes são espíritos que sabem menos do que a gente, mas que acham que tem, né? Não, é interessante que os falsos profetas, né, de hoje, digamos assim, eles estão muito bem amparados, né, porque eles nos conhecem muito bem. Então, a questão da mediunidade, nós trabalhamos numa casa espírita, nós já temos mais de quase 40 anos de casa espírita em Flores da Cunha, né? Então, nós temos uma certa base espírita, mas nós fizemos o evangelho na rádio. Nós não falamos em espiritismo na rádio. Né? Por quê? Porque o espiritismo, ele está dentro do evangelho, mas se nós não entendemos o evangelho, muito menos entenderemos espiritismo. Né? Por quê? Porque a relação, né, mediunidade, espíritos, ela também obedece leis, ela também obedece princípios esses relativamente sutis, mas que respeitam regras, né? Normas e leis. Então, o que é um falso profeta, né? É uma pessoa que se diz conectada com o alto e que profetiza. E que diz, olha, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquele, faz assim, faz assado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E hoje o que mais tem na internet é essas narrativas, né? Gente dando conselhos. Meu Deus, o que tá. E aí, hoje por acaso, eu estava lendo no jornal, o Correio do Povo, e ele tem um trabalho específico só sobre inteligência artificial em relação aos nossos problemas emocionais. Que muitos jovens estão buscando na inteligência artificial, né, respostas. Quem os ouça, essa é a verdade. Quem os ouça. E a inteligência artificial, ela te responde. Por quê? Porque um dos princípios básicos da doutrina dos espíritos, um é a reencarnação e o outro
a comunicabilidade dos espíritos. Uhum. Ou seja, que tu consegue entrar em sintonia com almas encarnadas e com almas desencarnadas. Mas para que isso aconteça, tu tem que ter um certo entendimento, digamos assim. Para saber Né? com quem tu está falando. Inclusive. Exatamente, para saber com quem que tu está falando. Para não achar que tudo é inteligência artificial. Então, o que a inteligência artificial ela faz? Como ela é muito inteligente, ela te saca Uhum. e ela te responde naquilo que tu quer. Aquilo que tu quer. Os e não espíritos te afronta. e os espíritos que não são muito inteligentes, porque cada um está num grau evolutivo, eles te sacam. Porque eles estão fora de ti. Uhum. E eles veem quem Bem que tu é. facilmente, sim. Eles te sacam e eles te entendem. Eles te insuflam. Eles te captam, digamos assim. Eles sabem quem é que tu é. E é o que acontece. E como tu não vê eles e tal, o que acontece? Eles dão vazão em ti. Tu gosta disso? É a Ele te mesma oferece coisa. isso. É a mesma coisa. Que tu vai... A tua moralidade, o teu conjunto evolutivo, ele é espelhado no mundo espiritual e o mundo espiritual te responde naquilo que tu quer. Pelo reflexo Exato. desse espelho. A inteligência artificial, o que ela faz? Ela te identifica, porque pelo teu linguajar, ela vai saber dizer, até se tu é gaúcho, né? Sim. Dentro do português. Sim, ela vai compreender nas palavras que tu está colocando ali, falando ou digitando, a tua intenção. E como ela foi feita para te agradar, não porque ela foi feita para te responder, ela foi feita para ser reconhecida, Uhum. né? Porque ela precisa ser mantida, né? Exato, porque o espírito só é reconhecido quando se manifesta, É. né? Então, como ela tem que ser reconhecida, o que ela vai fazer? Ela vai se tornar útil. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai te agradar. Então tu vai fazer uma pergunta assim, eu não estou aguentando essa situação aqui dentro e tal. Aí ela vai te responder, olha, né? Procura fazer isso, procura fazer aquilo, procura fazer aquele outro. Ela não diz, entra dentro de ti. Uhum. Como os espíritos não dizem para nós, tu tem que mudar. Os bons. Né? Exato. Porque eles sabem que a nossa mudança depende da nossa boa vontade. Uhum. Então, eles não nos obrigam a nada. Então, hoje nós estamos adentrando a uma questão, assim, muito interessante, né? Nesse posicionamento de cada um de nós. Por quê? Porque o mundo hoje, ele vai te responder tudo aquilo e da maneira como tu Isso. quer ouvir. Ele vai te agradar. E vai te agradar. Cada vez mais, né? E cada vez mais. Essa é só mais uma ferramenta moderna que nos agrada. A gente E já cada tinha, vez mais. Tinha várias outras. E ele já. vai te tirar de dentro de ti. Uhum. Ele vai dizer, não, deixa para mim que eu resolvo. Que é a questão do falso profeta. Exato. Ela não é útil? É uma ferramenta grandiosa. Grandiosa. Sempre é o uso, né, que se faz. É sempre o uso que se faz. É que nem o álcool, as armas. Qualquer coisa, né? Não tem nada de ruim no mundo. Exato. É o uso das coisas que das torna coisas. elas... E ela está se colocando numa posição assim, como é que poderia? Terapêutica, né? Que ela te ajuda, então, até em níveis assim, mais sutis, né? Que é a questão da mentalidade, que é a questão do sentimento e tal. Mas ela viveu alguma coisa disso? Não. Ela tem uma base nisso? Não. Mas ela não julga. Né? Tu falou antes da questão evangelho e espiritismo, né? Sim. O espiritismo, ele precisa ser estudado. Não é só falar do espiritismo. Cada um, para compreender, tem que estudar o que é o espiritismo e as manifestações e no que ele se baseia. O evangelho ele precisa ser vivido, né? É diferente e a identificação dele conosco ela é tanta que é aquilo que a gente disse no início. Sempre que a gente abre alguma coisa dentro dele aqui, nós percebemos uma conexão com a nossa vida. Então, esse capítulo é a mesma coisa. A gente ficou no primeiro parágrafo ali, mas tem muito mais coisa para ser dita. A frase, né? A boca fala do que está cheio o coração.
ela é muito reflexiva para que a gente comece a se sacar um pouco, puxa vida, ah, eu posso até tentar falar bonito, mas eu me entrego, porque os falsos profetas também são assim, né? Sim. De uma Eles hora, vão dar aquilo que tu quer. daqui a pouco eu vou Sim, demonstrar quem eu realmente sou. sim. Então, por isso que a boca fala o que está cheio o coração. No meu silêncio, eu tenho que me identificar para fazer essas Por isso transformações. que se tu quiser pegar um herbívoro, tu não vai dar isca, uma carne, né? Aham. E se tu quiser pegar um carnívoro, tu não vai dar pasto como forma de isca para pegar. Então, é esse o cuidado nosso, né? De entender que o mundo, ele nos fascina e somos atraídos pelo próprio mundo, só que não somos do mundo. Uhum. Jesus fala nisso também, né? Estamos no mundo. Vós não sois do mundo, eu vim separar vocês do mundo, porque o mundo ama aquilo que é seu, e é por isso que o mundo vos odeia. Então, quer dizer, não é que nos odeie, né, mas é por isso que a gente não pode se A palavra. identificar com amar menos, né? Amar menos. Então, ele nos atrai e tenta, de uma forma até, eu diria, ignorante, né? Porque eles não sabem o que fazem, né? Pai, perdoai, porque eles não sabem o que eles fazem, né? Ele tenta nos atrair. E nessa identificação conosco, ele vai nos atraindo, porque ele vai dando exatamente a isca Uhum. que nós estamos pedindo. É um belo Interessante. simbolismo a isca, né? Sim. O interessante é que, isso eu vou citar só a efeito de aprendizado. Em grupos de estudo, aconteceu uma vez num grupo de estudo, não conosco, mas não quer dizer que nós estejamos isentos disso, né? Em que, assim, por 3 anos, aquele grupo de estudo foi manipulado pela espiritualidade. Porque vinham os espíritos aí, se manifestavam, aí um dizia, bah, porque o Antônio, né, ele era marido da Maria que estava ali na mesa, né, e a Maria, papapi, papapá. Aí Criava conflitos? criava conflitos. Esse mentor? Criava conflitos e até assim, ah, como é que eu poderia dizer? Que interessante, né? Eu fui isso naquela vida, fui aquele sim. outro. Ou seja, e eu trabalho. Trabalhava com a vaidade das Exato. pessoas, né? Mais E importante. Exato. E aí ninguém trabalhava. Uhum. Ficaram 3 anos sendo manipulados, né? Ah. Mas eles estavam tendo aquilo que eles queriam, Sim, eles estavam recebendo aquilo que eles estavam buscando. que eles estavam buscando. Uhum. E se eles fossem sérios na questão daquilo que buscavam, né? Aí então, estou com um problema. O outro vai resolver? E a raça humana é muito, muito assim. Quando tem alguém que tem uma Tá, capacidade, mas tem que cair a ficha. principalmente mediúnica, a gente começa a virar uma dependência louca. O outro, né? Que tem uma piada, né? Que um hippie tá querendo entrar no céu, né? E ele é todo cabeludo, né? E aí ele vai lá com São Pedro e diz, bah, eu quero entrar no céu. São Pedro diz, negativo, né? Aí ele olha assim por cima do ombro, pro lado assim de São Pedro, ele vê Jesus sentado lá com aquele cabelão e tal. Ele diz, tá, mas e aquele lá, como é que ele entrou? Ele diz, bom, aquele lá é o filho do dono, né? Então, às vezes, a gente acha, né? Jesus, que eles dizem que é o filho do dono, né? Jesus que era Jesus, filho do dono, vamos dizer, Uhum. que está lá dentro, tem conexão, né? Ele nos diz, a tua fé te curou? Como é que hoje nós estamos procurando alguma coisa externa que nos cure? A cura está dentro de nós. Né? E aí nós tentamos esses paliativos, esses caminhos fáceis. Nós queremos os nossos direitos. Nós queremos os nossos direitos. Esquecemos os deveres que estão acima, estão à frente. Estão na frente. Para ter direitos, Tu tem que cumprir os deveres. Uhum. E é assim que funciona. Não então, tem outro jeito. É para nós termos uma ideia de para onde nós estamos indo, né? Por isso, digamos assim, dessa grandeza, né, que é verdadeiramente nós termos que fazer a nossa parte, né? Deus não teria colocado nós, o próprio Jesus diz, a nenhuma cruz mais pesada que possa carregar. Então, o evangelho, a doutrina,
É o Consolador prometido. Uhum. É o Consolador prometido. Não é o remédio. Não é a solução. É a compreensão. É a compreensão. Uhum. É aquilo que te consola, aquilo que te mostra e aquilo que te diz. Uhum. Por isso que Jesus diz: a tua fé te curou. Fé Ajuda-te que o sustentada. céu te ajudará. Ele sendo o cara. Então, será que um outro vai resolver para mim? Será que o falso profeta, né? Ele vai dizer para mim: não, deixa para mim, dá uns troquinhos aqui, faz um pix que eu resolvo Me na ouve, hora. me segue. É, Vamos encerrar. vamos encerrar. Então, Um grande abraço. eu vou primeiro... Capítulo 21, né? Capítulo 21, que é interessante, né? Dar uma olhada em casa sempre sobre aquilo que se fala para ampliar, né? Essa conversa toda, então é bem bacana. E deixar empenhado aqui nosso pedido, né? Para a semana que vem a gente tá junto de novo aí. Sim, se quiserem conhecer um pouco mais de espiritismo, né? É, Tem as casas espíritas Tem os aqui em cursos Flores daí. da Cunha, tem cursos, tem toda uma literatura, tem todo Nós temos mais de 500 livros, né, que a gente empresta, né? Nem vende, empresta. Esses mais básicos a gente vende. Então, cabe a cada um de nós mesmo, né? Mas se quiserem conhecer um pouco mais de espiritismo, existe a Casa Espírita. E o interessante é que o primeiro curso da Casa Espírita não é nem sobre espiritismo, é sobre evangelho, né? Então, um grande abraço a todos vocês e que a gente seja tocado, né, por essa beleza que é o amor do Pai e a gente possa, né, nesse tocado de compaixão, como dizia Jesus, né, que a gente possa nisso fazer esforços para entrar pela porta estreita e assim nos encontrarmos e sermos senhores das nossas vidas, né? Um grande abraço.